Olá pessoas, muito boa noite. Estamos começando mais um ESGcast, o ESGcast de número 52, com o tema das perguntas que se pode fazer aos espíritos. Meu nome é Rafael, sou aqui de Jaraguá do Sul e minha frase de hoje é a seguinte: nossa personalidade, enquanto somos jovens, é semelhante à pedra preciosa por lapidar. Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração. Essa frase é de Emmanuel, do livro Ave Cristo. Olá, meu boa noite. Meu nome é Gaspar, aqui de Itapema, para mais um episódio do nosso podcast, o de número 52. E a minha frase é a seguinte: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona. Reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Esta frase é do Espírito Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Muito bem, então tá, vamos começar mais uma aula. Como eu já comentei no começo, o tema da aula é as perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Vamos falar um pouquinho que cuidados a gente precisa ter na formulação de pergunta para os espíritos, é, que tipo de resposta eles podem nos dar, que tipo de benefício a gente tira com as perguntas feitas aos espíritos, se eles podem nos responder sobre o passado, sobre o futuro, que tipo de permissão eles têm e como é que a gente tem que interagir quando está conversando com um espírito, certo? E pessoal, só mais um recadinho rápido. Nós, neste programa, estamos inaugurando o quadro oficialmente de leitura de e-mails. A gente já tinha feito alguma coisa nos programas anteriores, mas acabou que ficou de lado. A partir de hoje, a gente, sempre que tiver alguém interagindo, ou via Facebook, via Twitter, via e-mail, via comentário no blog, ou qualquer outra maneira, sempre que alguém tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente vai ler no final. Se a pessoa não autorizar a, a divulgar o nome, a gente não divulga. E a gente só vai ler a pergunta porque a dúvida de um normalmente é a dúvida de muitos. E aí com certeza vai tornar o programa mais dinâmico e mais interessante, certo? Então no final do programa aguardem que vai ter, já tem um e-mail que nos mandaram e a gente já deu uma discutida nele no final. Então vamos lá para mais um ESGcast para vocês. Muito bem, Rafael, o tema é interessante, eu acho que é bem palpitante, porque conversar com espíritos não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que acontece a todo momento, a todo instante, mas pode haver oportunidades em que você se depare com uma situação em que esteja diante de um espírito e não saiba como conversar com ele. Exato. O importante, então, é fazermos até alguns questionamentos. Devemos ou não fazer perguntas aos espíritos? Dessas perguntas, o que é importante considerar nas perguntas que fazemos aos espíritos?
E as perguntas frívolas? Que espíritos que nos respondem? Tá, antes só vamos parametrizar aqui. É que o papo que nós estávamos conversando em off, né, pai? Em que momento a gente chega a conversar com o espírito, né? É, que não é todo mundo que tem esse acesso a uma mesa mediúnica, por exemplo, né? Não é todo dia que se conversa com espíritos. Então não vai ser assim. Hoje talvez a aula não seja para o público em geral, vai ser mais para matar uma curiosidade, talvez. Mas em que contexto a gente conversa com os espíritos, pai? Muito bem, importante comentar isto. Mas antes de falarmos sobre esse contexto, vamos fazer uma recomendação para que aqueles que nos acompanham, no Livro dos Médiuns, no capítulo 26, tem um capítulo todo ele dedicado às perguntas que se podem fazer aos espíritos. Como a nossa aula ela é, não vou dizer incipiente, mas ela é bem simples e muitas vezes geram dúvidas, perguntas que podem ser solucionadas lendo esse capítulo do Livro dos Médiuns. Mas, na verdade, Rafael, em que momento em que nós vamos ter oportunidade de conversar com os espíritos? Como você falou, numa sessão normal, a sessão mediúnica, onde comparecem espíritos sofredores, espíritos ignorantes, espíritos muitas vezes adversários da doutrina espírita, adversários de Jesus, é muito comum aparecer esse tipo de espíritos. Estes não vêm para responder perguntas, eles vêm muitas vezes para fazer os questionamentos deles, eles vêm para ser esclarecidos, eles vêm para entender o que acontece com a sua vida. Então, numa sessão mediúnica normal, não vamos ter oportunidade de fazer as perguntas que nós vamos abordar nesse tema. Numa sessão de desobsessão também não, Rafael, porque nesta sessão só comparecem espíritos obsessores, inimigos ferrenhos de outros espíritos, e o objetivo da sessão seria tentar, né, conduzir esses espíritos para a verdade, conscientizá-los que a vingança não está a cargo do nosso, e sim de uma lei maior, que é da lei divina. Enfim, são sessões de esclarecimento e educação do espírito. Então, em que momento que nós vamos usar as lições que estão aqui no capítulo 26 do Livro dos Médiuns, que é o tema da nossa aula? É possível, né, que alguém tenha a oportunidade de se deparar frente a frente com um espírito. Então essa pessoa tem uma mediunidade ostensiva. E aí, se chegarmos a ter este momento, o que nós vamos dizer para esse espírito? O que nós vamos perguntar? Será que vamos tremer de medo? Será que vamos sair correndo? Ou vamos ter a coragem de conversar com o espírito e aí sim dirigir a ele perguntas de acordo com o que a gente vai conversar no nosso tema? Também, Rafael, existem sessões espíritas, centros espíritas que se destinam unicamente a pesquisas. Esses sim, evocam os espíritos, porque o trabalho deles é pesquisa. Pesquisa no sentido de entender a vida espiritual, no sentido de entender como que funciona o desencarne, como que aqueles espíritos estão vivendo, enfim. São perguntas e mais perguntas que interessam a todos. Aí, nessas sessões, então será usado a dinâmica que está no nosso tema de hoje. E houve também, é óbvio, na época da codificação da doutrina espírita, em que as evocações foram necessárias e as perguntas foram feitas para elucidar dúvidas e trazer subsídios que Kardec tanto necessitou para elaborar os livros da codificação. Muito bem. Então, dando continuidade, poderíamos dizer que as perguntas que se fazem aos espíritos, elas têm que ter um fim sério. Elas não podem ser de cunho de curiosidade. Elas têm que ser elaboradas, o ideal, na verdade, serem elaboradas previamente, Rafael.
Até porque quando se tem a oportunidade de conversar com os espíritos nessas situações em que eu falei, e que elaboramos as perguntas antecipadamente, muitas vezes os espíritos já estão participando do nosso trabalho, já ficam cientes das perguntas. E quando são evocados, eles já respondem de pronto aquilo que nós antecipadamente elaboramos para fazer as perguntas aos espíritos. Mas na nossa apostila existem alguns exemplos, né? Algumas questões que é interessante a gente comentar. Por exemplo, Rafa, é válido perguntar aos espíritos sobre o nosso futuro? O que é que você acha? É, não, não é válido, né? Lógico, não é válido. A gente sabe que o futuro não está escrito. Ele vai depender das nossas ações hoje. Então, não vai adiantar fazer questões sobre futuro, né, para os espíritos. Só lembrando, se você sabe com quem você está conversando, com que tipo de espírito você está conversando, você já evita perguntas sobre o futuro para um espírito evoluído, para um espírito de luz. Se você não sabe a natureza desse espírito, é muito provavelmente que ele vai te responder qualquer coisa, né? Como a gente já citou, a gente já falou, tem espíritos de toda ordem à nossa volta. Então, se a comunicação não é elevada, você pode estar conversando com qualquer espírito e ele vai querer falar qualquer coisa só para te enrolar e rir da tua cara, provavelmente. Né? Então, pergunta sobre o futuro não adianta fazer, porque eles só vão falar em casos muito específicos e quando for para a nossa evolução. E ainda assim, só para ter uma ideia, pai, outro dia eu estava escutando um outro podcast sobre. Eles falaram um pouquinho sobre perguntas sobre o futuro. Os espíritos eles não têm o poder de conhecer o futuro. Né? Ele não está escrito. As nossas ações de hoje impactam no que vai acontecer no futuro. Mas o que é que normalmente acontece? O que é que eles nos alertam quando sobre o futuro, quando eles precisam alertar, quando é para o nosso desenvolvimento? Imagine que nós estamos fazendo uma viagem pelo deserto. Né? Estamos atravessando um vale. Estamos lá embaixo no vale. E tem uma pessoa lá no topo do morro, lá no alto da montanha, enxergando lá na frente. Então ele consegue enxergar, por exemplo, que tem uma caravana de bandidos após uma outra montanha. E o teu caminho está indo até lá. Ele não conhece o futuro, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe que tu vai cruzar com aquela, com aquele bando de bandidos. Então é mais ou menos nesse sentido. Eles estão elevados o suficiente para entender que o caminho que estamos tomando vai gerar uma certa consequência. Mas não exatamente, o futuro exatamente não está escrito. Então, na pior das hipóteses, ou, perdão, na melhor das hipóteses, esse espírito desce lá da montanha e te alerta, ó, se tu continuar nesse caminho, você vai ter problema ali na frente. Entendeu? Mas não é que ele saiba do futuro. É só essa visão a mais que os espíritos têm sobre o futuro. Está certo, é bem isso aí mesmo, Rafa. E quando os espíritos revelam alguma coisa do futuro, são em casos muito excepcionais, servem para nossa elevação, né, para nossa instrução. E aqueles espíritos que se prestam a falar o futuro são, como você falou, espíritos imperfeitos, né? Espíritos zombeteiros, brincalhões, que zombam da nossa credulidade. Sim, sim. Então, quando você ouvir alguém que está oferecendo serviços, né, de magia, de previsão de futuro, caia fora porque nada disso é um trabalho sério. Ainda tem outras perguntas, Rafa, que se refere, por exemplo, à previsão de morte. Há espíritos que chegam a falar sobre a previsão de morte, né? Falam para mim, ou para você, ou para quem está se comunicando, que você vai morrer, ou vai desencarnar dentro de tal data. Que espíritos também são esses que se prestam para esse tipo de informação? Porque o nosso desencarne, a morte do corpo físico, ele não tem uma data exata.
Tudo depende dos nossos atos, é como você falou. Depende de como eu vivo, de como eu conduzo a minha vida, o que eu estou fazendo para que ocorra ou não o desencarne. Se eu levo uma vida regrada, se eu me cuido, se eu não pratico esportes radicais, se eu não coloco minha vida em risco, a probabilidade de eu não morrer num evento desse é muito maior do que aquele que pratica. Então, fazer previsão de morte é, sem dúvida nenhuma, uma previsão de muito mau gosto e dita por espíritos também imperfeitos e de mau gosto que só querem pregar em nós peças, né? Exatamente. Perguntas, ainda tem perguntas que se fazem normalmente sobre vida passada e vida futura. Isso é o que a maioria quer saber. O que é que eu fui na minha vida passada? Aí vem lá aquele guru não sei da onde que diz que tu foi um príncipe do Egito. Sempre é um príncipe ou uma rainha do Egito, né? Coisa incrível. E também não, gente, não é o tipo de pergunta que a gente deve fazer a um espírito sobre a nossa vida passada. Primeiro que a gente já tem o esquecimento natural da reencarnação por um motivo específico, né? Justamente para tu não lembrar, para você não trazer essa carga para essa vida nova que a gente tem aqui, para a gente ter a chance de ser redimido dos nossos débitos de uma maneira bem mais tranquila. Digamos que é um presente que Deus nos dá, esse esquecimento do passado. Quando isso ocorre, em raros casos, é em situações específicas, apenas para aquele objetivo de ajudar a evolução daquela pessoa quando isso for necessário. Então não é sempre que isso ocorre, então não adianta ficar perguntando esse tipo de coisa aos espíritos que eles não vão falar, né? E outro dia eu também li sobre isso e eu achei bastante interessante. Todo mundo é curioso o que foi na vida passada, né? Quantas encarnações a gente já teve? Milhares? Centenas? O que eu já fui nas minhas vidas passadas? Mas tem uma máxima interessante que diz assim: tu quer saber o que tu foi na tua vida passada? Analisa e avalia a tua vida presente, né? Como é que eu estou hoje? Quantidade de problema, quantidade de dificuldades. Normalmente, não digo que 100% das vezes, porque algumas vezes a gente adquire débitos nessa vida mesmo e se atrapalha nessa vida mesmo. Mas normalmente isso tem causas lá atrás. Então basta a mão na consciência e a gente tem esse vislumbre do que teve na vida passada. É bem isso mesmo, Rafa. As pessoas que procuram saber das suas vidas passadas, eles não querem saber que tipo de vida eu levei, que tipo de erro eu cometi no passado. Eles querem saber exatamente se eu fui um príncipe, uma princesa, um rei, fui uma grande personalidade, enfim. O egoísmo e o orgulho falando mais alto, né? E como você disse, queres saber o que foi no passado? É só analisar hoje as tendências que você tem. Porque as tendências ruins que nós temos em nosso dia a dia são as provas que nós trazemos da nossa reprogramação, da nossa programação reencarnatória. Aquilo em que eu falhei em vidas anteriores, hoje eu estou passando por essas tentações, por essas dificuldades em passar por certos problemas. Vamos dar exemplo aqui, o vício da bebida, do cigarro, das drogas, entre tantos outros vícios, né? Situação de homicida, de suicida, de pedofilia, enfim, viciado em sexo, enfim, todo tipo de tentações que nós temos são as nossas provas que nós trouxemos de vidas passadas. Pronto, já sabemos o que a gente foi. Pode ser na anterior, pode ser em uma outra vida, pode ser uma outra vida distante, não importa. Tudo aquilo, todas as provações que nós passamos nesta vida, é como tu disse, tem origem nas vidas anteriores. E aí nós já sabemos que tipo de espíritos a gente foi em vidas anteriores. Muito bem. Mas também tem, Rafa, perguntas interessantes, né? Perguntas de interesses morais e materiais. Essas são perguntas que os bons espíritos têm, como diz assim, uma boa vontade em responder. Porque elas fazem o bem, elas trazem o benefício, elas propiciam a elevação moral das pessoas. Então eles respondem de bem querer.
quando são espíritos, lógico, elevados, né? De interesses morais, né? Não materiais, né? Interesses morais. Exato, exato. Os materiais, normalmente quem responde são os espíritos familiares, que nem sempre são espíritos elevados, né? Mas eles são espíritos simpáticos a nós, porque são nossos companheiros de jornada, compartilharam da nossa família, vão para o mundo espiritual e continuam com aquela afinidade conosco, né? Mas a nossa apostila sobre esse tema, ela fala, é isso que eu estava falando, os espíritos familiares em geral podem até nos aconselhar em assuntos privados ou favorecer nossos interesses materiais, de acordo com o objetivo ou as circunstâncias. Já quanto às questões morais, aí então são espíritos realmente elevados, espíritos bons, né, que trazem instruções, ensinamentos que vão servir para nós e para todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Mas é importante também a gente salientar que os espíritos, eles não respondem a tudo que nós perguntamos. Por quê? Porque nem sempre eles sabem. E tem questões das quais eles não estão também autorizados a falar, né? Porque o nosso adiantamento muitas vezes não nos permite entender e compreender alguma resposta que o espírito possa nos dar. Mas na maioria dos casos eles respondem de bom coração, de bom grado. Sempre, né, que seja para fim útil, sempre que seja para o aproveitamento daquela pessoa ou da comunidade, ou enfim, que traga um benefício geral para as pessoas encarnadas. Então, só para a gente resumir um pouco, o objetivo da aula é para a gente conversar um pouco sobre as perguntas que a gente faz a espíritos elevados, né? É isso que nós estávamos comentando agora. Tomar cuidado quando você está conversando com um espírito que você não conhece a origem, que você não sabe a natureza dele, a elevação moral dele, né? Então, por isso essas dicas, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande em organizar esse tipo de conversa com os espíritos, né? As perguntas elas têm dois aspectos muito importantes, que é a forma e o fundo, né? Isso está aqui na nossa apostila. A forma, no sentido de que você tem que ter isso organizado, com clareza, com definições, né? Como o pai falou anteriormente ali, as perguntas têm que estar pré-organizadas, né? Quando você organiza anteriormente, em ordem, quase com certeza o espírito já está te acompanhando, já está sabendo das perguntas, porque ele está do teu lado, e aí o diálogo vai fluir muito melhor. E você tem que estar preparado para que as perguntas, possivelmente você tenha novas perguntas que vão surgir na hora, então tem que estar preparado com o tema, inclusive, que você vai estar falando. Então, isso no que condiz à forma. O fundo das perguntas, mais importante ainda, você tem que pensar que as perguntas não podem ter interesse pessoal nenhum. Zero interesse pessoal. As perguntas não são para ti. Você tem que fazer perguntas de uma profundidade X em que elas atendam a um bem comum, né? A evolução de todos que estão na mesa, ou talvez na formulação de um possível livro. Estamos aqui já pensando lá em Kardec, quando ele foi fazer as perguntas dele. Então, a forma e o fundo das perguntas são muito importantes, né? A gente não pode pensar que os espíritos estão lá à nossa disposição para você estalar o dedo. Opa, vou fazer aqui, vou esfregar minha lâmpada aqui do gênio da lâmpada, ele sai e eu faço a pergunta que eu quiser. Não é assim. Espíritos de luz têm trabalho a fazer, muito trabalho. Eles estão extremamente ocupados. Então tem que pensar no seguinte: imagina que tu tem uma reunião marcada com uma pessoa extremamente importante. Essa pessoa está parando tudo que ela está fazendo, que é extremamente importante, onde ela está ajudando pessoas, onde ela está praticando muita caridade, muito o bem. Ela está parando tudo que ela está fazendo para vir dar atenção para as suas perguntas. Então, esse tipo de pergunta, você tem que parar para prestar atenção, tem que ser perguntas elevadas, perguntas de cunho de uma moral elevada, senão você não pode ter interesse pessoal nenhum, né? Então, assim como a gente tem aqui entre os encarnados, você para uma pessoa importante, vamos lá, o presidente de uma empresa, em que você precisa falar com ele. O cara tem uma agenda apertadíssima, você vai conseguir a agenda com ele daqui 3, 4 semanas. Você não vai falar com ele de futebol.
Você vai ter os teus assuntos importantes que você quer tratar. É mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você tem a chance de conversar com um espírito superior, com um espírito de luz, onde ele vem até ali para te ensinar, para você aprender alguma coisa, as perguntas têm que ser estudadas. E muito, muito bem estudadas. É verdade. Acredito, Rafa, que o nosso tema hoje ele não é muito extenso. E como você disse no começo, não são todos os que vão ter oportunidade de fazerem perguntas aos espíritos, mas ele faz parte da nossa programação, faz parte da nossa apostila, e foi interessante a gente fazer esses comentários e abordar esse tema, e principalmente recomendar às pessoas que leiam o livro dos médiuns, né, no capítulo que nós citamos, para tirar dúvidas que porventura ficarem. Para encerrar, Rafa, vamos encerrar aqui com o último parágrafo da nossa apostila, que vai estar disponível também lá no nosso site, e diz assim, ó: uma coisa, no entanto, é certíssima. Os espíritos superiores sempre respondem a questões que dizem respeito à melhoria, ao bem-estar, à paz e ao progresso das criaturas. Estão sempre dispostos a nos auxiliarem e a nos ampararem. Só aconselham para o bem, e estão sempre preocupados e ocupados em trabalhos que proporcione o progresso da humanidade. Em síntese, né, é isso, é o que a gente gostaria de passar, deixar bem claro que os espíritos não estão à nossa disposição, como você comentou, e eles têm tanto trabalho, até muito mais do que nós aqui na Terra, são ocupados, e quando se dispõem a vir e falar conosco, é para responder coisa séria, coisa de interesse. No mais, né, da minha parte, agradecer mais uma vez as pessoas que nos acompanham e dizer fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Muito bem, então acho que conseguimos resumir bem o texto essa parte das perguntas, né? O nosso próximo tema da aula que vem é o médium, conceito e classificação. Então agora a gente entra mesmo para falar sobre médios. É uma aula bem interessante. Vamos falar dos tipos deles, as classificações, o que é exatamente um médium. A gente já falou isso em aulas passadas, mas agora nós vamos reforçar um pouco mais a fundo. Uma aula bem legal, bem interessante que a gente vai estar falando na próxima aula. Então tá, o pai já deu boa noite, da minha parte também era isso. Agradeço muito a audiência e a paciência de vocês com as nossas aulas. Muito obrigado e até a próxima. Olá pessoal, então como a gente prometeu no início do programa, estamos inaugurando aqui o quadro de leitura de e-mails. Nós vamos passar a dar uma atenção especial aos e-mails que a gente recebe e vamos lê-los aqui no final do programa para não atrapalhar o andamento lá no início da aula para quem quiser escutar a aula lá tranquilo. Então, para nós começar, nós recebemos aqui um e-mail do Alberto, a gente achou ele bastante relevante e vale a pena ler e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler aqui rapidão. O e-mail dele diz assim: olá, meu nome é Alberto e escutei o ERGCast 51 sobre evocações dos espíritos e fiquei muito curioso para saber se é possível evocar espíritos de animais, visto que outro dia teve uma reportagem no Fantástico sobre um centro espírita para animais. Agradeço se vocês puderem falar um pouco a respeito. Alberto, de BH, Minas Gerais. Então tá. Pai, o que nós temos para falar sobre a evocação de espíritos de animais? Bem, é um assunto um tanto quanto polêmico, porque nós tratamos sempre de evocações de espíritos. Quando se fala espíritos que nós conhecemos, que habitam corpos humanos. Mas no livro dos médiuns, no capítulo de número 15, no item 283, tem ali uma explicação sobre evocação dos animais. Eu vou ler este parágrafo
e a gente vai comentar alguma coisa após. Item 283, 36ª, é a 36º, eu acho que é informação. Pode evocar-se o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém, unicamente espíritos humanos. Item A. Como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas hão obtido resposta? Resposta. Evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sobre qualquer pretexto. Bem, após a leitura desse item do livro dos médiuns, voltamos nós aqui a falar novamente, Rafa, sobre assuntos que nós já tratamos em outras aulas. Que os espíritos, o que eles mais querem é falar. Então, espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos inferiores, aproveitam destes momentos, dessas oportunidades em que alguém inadvertidamente resolve evocar o espírito de um animal. E esses espíritos que estão por aí, que são espíritos brincalhões, se aproveitam da ingenuidade do médium e vêm fazer uma comunicação como se fosse do animal. Então, o que podemos dizer com absoluta certeza? Não existe evocação de espíritos de animais, uma vez que no animal só se encontra o princípio inteligente. E o princípio inteligente ainda não é o espírito. É isto então que nós devemos de falar e informar e deixar bem claro que somente os espíritos se manifestam, não o princípio inteligente. O que vale a pena a gente comentar, pelo texto que a gente viu ali, do livro dos médiuns, a gente não tem espíritos, princípios inteligentes, a gente não tem os chamados espíritos de animais na erraticidade. Né? Como eles são logo utilizados, então o animal, assim que morre, assim que ele desencarna, digamos assim, o princípio inteligente, que a gente ainda não pode chamar de espírito, o espírito de um animal, ele tem um princípio inteligente. Assim que ele desencarna, ele é logo utilizado em outro animal, em outro ser. Então, realmente, não vamos ter espíritos de animais lá do outro lado, prontos para responder ao que a gente evocaria. Né? Sobre o que tu citou, Alberto, do Centro Espírita de animais, eu também vi a reportagem. O que a gente tem para falar é só ter bom senso. Né? Dar um passe no animal não tem problema nenhum. Né? É uma troca de energia, pode até fazer bem para o animalzinho. O que a gente pede é um pouco de bom senso, porque não a parte da reportagem foi citado que é possível até fazer psicografia, ou seja, tem um espírito que acompanha esse animalzinho e esse espírito vem dar uma notícia sobre como ele está. Mas pelo que a gente leu no livro dos médiuns, esse animalzinho não fica lá na erraticidade. Eu sei que pode ser meio triste, pode ser a gente querer desencarnar e encontrar um animalzinho de estimação que talvez já tenha ido, mas é bem provável que você não encontre, porque como ele tem um princípio inteligente, ele é logo utilizado em outra encarnação. Perfeito, o entendimento é este mesmo. Um passe nada mais é do que uma transmissão de energia. Você pode fazer isso da tua planta, na tua casa. De repente a plantinha está ali morrendo, você pode dar um passe nela. É um vegetal, né, que tem vida. Como pode fazer isso também com um animalzinho. Agora, imaginar que o animal está no mundo espiritual, na erraticidade, e tem condições de se manifestar através de algum outro espírito, é como você disse, Rafael, vamos ter um pouquinho de bom senso, não vamos acreditar em tudo que a gente ouve, né? Vamos lembrar do que nos disse João Apóstolos,
que lá no capítulo 4 da sua epístola, ele diz que é para experimentar se os espíritos são de Deus. O que ele quis dizer com isso? Toda comunicação, ela tem que passar por um crivo, passar por uma certa... É realmente um crivo mesmo. É verdadeiro? Tem fundamento? Né? São espíritos bons, espíritos elevados que estão se comunicando? E isso, quando o espírito é bom e é elevado, ele não se incomoda que se faça esse crivo, que se faça essa peneira. E é o que nós devemos de fazer quando escutamos certas coisas como esta que passou no Fantástico. É possível acontecer isto? No momento e pelo conhecimento que nós temos, nós podemos dizer que não. O espírito ou o princípio inteligente do animal não está mais no mundo dos espíritos, não está na erraticidade, até porque entende-se que espírito que está na erraticidade são espíritos que têm necessidade de reencarnação. E os animaizinhos não têm essa necessidade de reencarnar porque eles não têm resgate. Somente nós, com a nossa inferioridade, necessitamos de ir ao mundo espiritual e reencarnar novamente para vir em busca do nosso aperfeiçoamento. Só para ficar bem claro, não é que o animalzinho seja evoluído e não precise de reencarnação. É porque o princípio inteligente ainda não tem consciência de si mesmo, logo não tem livre-arbítrio, logo ele é automaticamente utilizado em outro ser, de maneira que ele não precisa ficar na erraticidade. Só isso. Então tá. Mais alguma coisa, pai? Sobre isto, tudo bem. Recomendamos, né, que alguém que queira um pouquinho mais de informação vá lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, no item 283, e tem inclusive uma nota explicativa para se esclarecer um pouquinho mais a respeito do assunto. Então tá. Essa foi a nossa leitura de e-mail de hoje. Agradecemos o Alberto que nos mandou o e-mail. E pessoal, fiquem sempre à vontade para mandar e-mails. A partir de agora vamos começar a lê-los aqui no programa. E a gente espera ter essa interação, essas dúvidas de vocês, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, e aí a gente consegue esclarecer muito mais. Obrigado a todos, muito boa noite e até a próxima. Obrigado também da minha parte, muito boa noite e até a próxima leitura de e-mails.